E aí, meus amigos, nós estamos aqui no card de cima. A primeira coisa que você olha quando você abre o card de cima é essa tela, né? Perfeito. Às vezes esse espaço não dá para fazer o seu circuito. Então você vai aqui em arquivo. Deixa eu dar um zoom. Arquivo. Configurações. Personalizado. Clica aqui. Podemos colocar aqui, por exemplo, 350. 350 por, sei lá, 500. Aí dá o OK. Aí ele dá uma maximizada aqui no teu ambiente de trabalho. Você pode dar um zoom in, né, aproximar aqui. Então vamos falar aqui dos principais componentes que a gente vai utilizar, tá bom, durante as aulas. Então a gente tem aqui, pessoal, o primeiro componente aqui, ó, alimentação. Você vai clicar aqui e vai aparecer as opções para você. Perfeito? O que a gente tem usado bastante, já que é um motor trifásico que a gente tem dado ênfase, né? É a alimentação aqui, essa alimentação, olha. Onde tem 3 fases, olha. 3 fases e a proteção elétrica. L1, L2, L3 e proteção elétrica. Então você dá um clique e ele aparece aqui embaixo. Perfeito? Tem outras opções aqui, pessoal. Você pode estar explorando aí. Aqui, por exemplo, só se você quiser alimentar com uma fase e com neutro, você tem essa opção. E tem aqui a opção da proteção elétrica também. Tem também 3 fases. Tem um positivo e tem um negativo, né? Isso aqui é quando você estiver trabalhando com os seus componentes em corrente contínua. Você vai estar utilizando esses pinos, certo? E tem outros aqui que a gente não vai usar no momento. Perfeito? Então praticamente vamos usar este componente aqui. Perfeito? Tranquilo? Outros componentes. Fusível, a parte de proteção. Então tem aqui fusíveis. Você dá um clique, vai aparecer as opções para você. Pessoal, aqui ó, a gente vai estar utilizando para a parte de proteção do motor, sempre um fusível que tenha 3 posições, olha. Um fusível que tenha 3 posições, um para cada fase. Perfeito? E para a parte de comando de acionamento, lá você precisa de 2 fases. Então você vai pegar esse aqui, ó, que tem 2, ó. Que tem 2 fases, ó. 2 entradas e 2 saídas. Perfeito? Outro elemento que você vai estar utilizando nas aulas e nos projetos agora são os disjuntores, que está logo aqui depois, ó, automáticos e disjuntores. Então tem aqui, pessoal, uma gama aqui de elementos. O que a gente vai utilizar bastante são os disjuntores bifásicos para o acionamento e os trifásicos aqui para a parte de potência. Então esse cara aqui substitui a utilização desse aqui, ó. Então o disjuntor trifásico pode estar no lugar do fusível aqui, que tem 3 posições, e o disjuntor bifásico no lugar de um fusível que tem 2 posições, certo? Outro componente que está aqui também em automáticos e disjuntores é o relé térmico, que é esse símbolo aqui, ó. Então relé térmico é o que a gente vai estar utilizando também muito. Perfeito? Os outros a gente pode passar outras aulas aí. Outro componente é o componente de comando aqui também, são as contatoras, certo? O dispositivo de manobra, contatora. Então você clica aqui, contatores, e vai ter aqui, pessoal, os teus contatores. Perfeito? A gente vai estar utilizando aqui, ó, na maior parte do tempo, né? Na maioria da parte dos nossos comandos vai ser esse cara aqui, ó, contator 3, um para cada fase, um contato para cada fase, certo? Um contato para cada fase. Outro componente que a gente vai estar utilizando é o próprio motor. Então você vem aqui em motores, dá um clique, e esse é o primeiro motor trifásico. Ele tem externado aqui 3 pinos pra gente, ó.
que é exatamente o que a gente vai puxar de forma direta aqui, tá bom? Outro componente que a gente vai estar utilizando muito são os contatos auxiliares. Então tá aqui, ó, contatos auxiliares, dá um clique e vai aparecer aqui, pessoal, uma infinidade aqui de contatos. O que a gente vai estar utilizando muito, pessoal, são esses aqui, ó. Contato normalmente aberto, é o primeiro, 13 e 14. Contato normalmente fechado, 11 e 12. Tem essas outras opções aqui, que por enquanto a gente não vai estar utilizando, nem esses aqui que são responsáveis por temporizadores, são contatos de temporizadores, não vamos estar utilizando no momento. Um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Outros dispositivos que a gente vai estar utilizando são os botões de acionamento aqui, ó. Então, Drive Button, botão de acionamento. Então tem aqui também alguns botões e também tem os contatos do relé térmico aqui. Então, muito que a gente vai estar utilizando são esses aqui. O primeiro, que é o botão normalmente aberto, contato 13 e 14. O botão normalmente fechado, certo? A gente tem a opção também, no mesmo acionamento, no mesmo dispositivo ter dois acionamentos ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente clicar aqui, esse contato vai abrir e esse outro vai fechar ao mesmo tempo, ao invés de estar utilizando dois botões, certo? Tem também a opção de uma entrada e duas saídas, um botão com um comum para duas saídas, certo? A gente tem também botões cogumelos, que são os botões de emergência. Então tem aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado, e tem aquelas opções também de ter um botão com dois acionamentos, dois contatos ao mesmo tempo. Tem esse contato também, tem esse botão com uma entrada e duas saídas, certo? Você pode estar utilizando ele também, depende da tua aplicação. Os botões com trava não vamos utilizar nesse momento, tá bom? Não vamos utilizar nesse momento. E o que a gente vai estar utilizando também são os contatos do relé térmico. Eles estão presentes aqui também, junto com os botões, olha. Então esses 4 contatos finais aqui são dos relé térmico. Então normalmente aberto, 97, 98. Normalmente fechado, 95, 96, olha. A gente tem a opção também de ter dois contatos, tá? Para facilitar a hora do diagrama, ao invés de estar utilizando esses dois aqui, pode estar utilizando só um contato desse que já tenha os dois contatos, na verdade. E tem esse aqui também, se for facilitar a tua vida, certo? Na hora de fazer o diagrama tem essa opção aqui de ter um contato comum para duas saídas. Perfeito? E também, pessoal, vamos estar utilizando muito são as bobinas. Então tá aqui, ó, bobinas e sinais. A primeira bobina, a bobina de contatora, certo? Os outros a gente ainda não vai utilizar. O que a gente vai utilizar também são os sinaleiros, tá? A gente vai pegar esse primeiro aqui. Esse outro aqui, a única diferença dele é que ele fica piscando. Então se ele tiver essa simbologia aqui de um degrau, ele vai ficar piscando quando ele for ativado. Esse aqui fica ativo sempre, esse aqui fica intermitente. Aqui você tem buzzers. O acionamento dele é a mesma coisa do sinaleiro, tá? Coloca duas tensões, né? Em X1 e X2, mesma coisa aqui também, X1 e X2. Então vai fazer a sinalização visual e a sinalização sonora. Perfeito? Tem vários modelos aqui. Também o que a gente pode estar utilizando, e vamos utilizar bastante, são os sensores. Aqui está escrito detectores. Aperta nele, vai aparecer as opções. O que a gente vai estar muito utilizando agora nesse momento são os sensores indutivos e capacitivos, né?
Então temos aqui, ó, os dois primeiros são sensores indutivos. Então aqui é o sensor indutivo normalmente aberto, contato normalmente aberto. Então ele inicia com o contato dele normalmente aberto. Se ele tiver se ele for acionado, ele fecha esse contato. Temos também o contato fechado dele. Então se o sensor for sensibilizado, ele abre o contato. Temos os sensores capacitivos normalmente abertos, mesmo princípio. Se for acionado, ele fecha. E o contato do nosso sensor capacitivo também, mas agora normalmente fechado. Mesmo princípio, se ele for acionado, ele abre o contato, ele abre a linha. Perfeito? Tem outros tipos de sensores aqui que vocês podem estar explorando também. Outro dispositivo, outra seção que a gente sempre utiliza são os cabos e conexões, né? Logo quando você utiliza a alimentação, você vai ter que puxar os fios. Então a gente tem aqui, ó, condutor de fase, de neutro, de proteção. Esse positivo e esse negativo você vai estar utilizando quando você estiver fazendo circuitos em corrente contínua. Corrente alternada seria esse aqui, ó, fase, neutro e proteção. Ou você pode puxar 3 fases de uma vez, olha. Horizontalmente, verticalmente. Isso aqui é para fazer conexão, como a gente vai ver na próxima aula. Tá? Puxar uma de cada fase para baixo. Certo? E aqui tem as junções. Às vezes no K de cima, pessoal. Às vezes no K de cima, vou dar um exemplo. Às vezes no K de cima, se você puxar assim, ó, tá vendo que aqui parece não estar conectado, e às vezes o K de cima dá um problema, que às vezes ele não reconhece que isso aqui está conectado. Então você vai utilizar essas junções aqui, ó, conexões. Então você pegar essas bolinhas e colocar bem na junção, ó, como se fosse o nó que vocês aprenderam lá em circuitos elétricos. Tá vendo? Certo? Então às vezes o K de cima ele dá um errinho. Você pode estar solucionando dessa forma, colocando essas conexões, tá bom? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo vídeo.